Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos começar a correção da semana 2 do PET volume 5, Geografia. A unidade temática Conexões e Escalas. Tema: População e Terras Indígenas. Atividade 1. De acordo com o texto da semana, qual a importância das terras indígenas? Acredito que você já tenha lido o texto. Então, sugestão de resposta. As terras indígenas são importantes para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, com a manutenção de seus modos de vida tradicionais, saberes e expressões culturais únicos, além de contribuir para a proteção e preservação do meio ambiente. Os povos indígenas eram povos nativos, são considerados também comunidades tradicionais, assim como a comunidade quilombola, que nós falamos na semana 1. Os povos indígenas também são comunidades tradicionais que lutam pelo seu direito pela terra, Foram os primeiros povos habitantes que existiam aqui no Brasil, até vinham os portugueses para colonizar, explorar e catequizar esses índios. Então, a maior parte das terras desses índios já perderam uma grande parte, mas em quase todos os estados do Brasil existem grupos indígenas, comunidades indígenas que lutam pelo seu direito, lutam pela sua sobrevivência, lutam pela permanência da sua cultura. Atividade 2. Observe o gráfico e responda. Brasil, alfabetização. Pessoas com 15 anos ou mais. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos analisar que temos a população indígena e a população total do Brasil. A população indígena, 76,6% está alfabetizada, 23,4% não é alfabetizada. E a população total do Brasil, 90,4% são alfabetizados e 9,6% não são analfabetizados, ou seja, são analfabetos. Então, o que nós podemos perceber? Que, com relação à diferença entre pessoas indígenas e a população total do Brasil, a população indígena ainda é pouco alfabetizada, E tem muitos analfabetos. Então, há uma diferença muito grande e que precisam ser reconhecido esse direito, porque em meio a mudanças na informação, na tecnologia, mesmo que esses povos tenham a preservação da sua cultura, das suas linguagens, dos seus códigos entre conversa, eles precisam ser alfabetizados e aprender a falar a língua portuguesa para eles se relacionar melhor na sociedade, O índio, ele tem a sua cultura, mora ali na sua aldeia, mas às vezes ele precisa ir na cidade, ele precisa ir sacar um dinheiro no banco, ele precisa ter a sua relação com as pessoas na sociedade. Então, ele precisa também ter uma boa oralidade, uma boa escrita e entender a língua portuguesa e não só a indígena. Pergunta-se que comparação podem ser feitas entre o percentual de indígenas alfabetizados e o percentual nacional. O percentual nacional alfabetizado é 14% mais alto do que o percentual de indígenas alfabetizados. Lembrando também que existem muitos índios que vivem no meio urbano, que vivem na cidade. É reconhecido como índio, mas vive na sociedade. Então, ele precisa ser alfabetizado para ele viver melhor e conviver melhor em sociedade, Letra B. Na sua opinião, por que aprender a ler e a escrever na sua própria língua e em português é importante para os povos indígenas? Então, além de ele aprender a ler e escrever na sua própria língua, nos seus dialetos lá, ele também precisa saber o português. Porque possibilita maior conhecimento e desenvolvimento e dá condição de interpretar, interpretar os seus códigos de linguagem, dá condição de viver e se relacionar melhor na sociedade, tanto oralmente como na escrita. Questão: analise a tabela a seguir e responda as atividades 2, 3 e 4. Então, foi dado a tabela aí no seu PET, participação relativa da população residente autodeclarada indígena, segundo as grandes regiões 1991, 2010. Então, região norte, as pessoas que se autodeclarou indígena, 42,4%, em 2000 diminuiu para 29,1%, em 2010 começou a subir novamente,
37,4%. A região norte é a região que apresenta maior índice de população que se declara indígena. A região nordeste era 19% em 2023, em 2010, 25,5%. Houve um crescimento, né? Na região sudeste era 10,4% em 2022, em 2010 caiu para 12%. Região sul, 10,3%, 2000 foi 11,5%, 2010 caiu. Centro-oeste, 19,9%, 14,12% e em 2010, 16%. Então, houve um aumento aqui na região centro-oeste de população declarada, na região nordeste e na região norte sempre permaneceu maior a porcentagem de pessoas que se declaram indígenas. Então, vamos para a pergunta. Qual a região com maior população indígena em todos os períodos? Como você poderia explicar essa divisão? Qual é a região? Região norte, porque é nessa região que se encontra a maior parte da população indígena do Brasil. A maior parte das terras indígenas reconhecidas por lei se encontra o quê? Na região norte, né? Atividade 4. Que fatores poderiam explicar o aumento da população autodeclarada indígena no ano de 2010 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Porque nessas regiões onde há uma grande porcentagem da população indígena nos anos de 1991, 99, diminuiu e em 2010 aumentou. Por quê? Porque os povos indígenas que, por pressões políticas, econômicas e religiosas, ou por terem sido despojados de suas terras, foram forçados a esconder e a negar sua identidade, né, como estratégia de sobrevivência. Então, muitos não se declararam indígenas com medo, né, da sociedade, das perseguições, das pressões políticas e econômicas. Só que atualmente, né, depois de muita luta pelos seus direitos, pelo reconhecimento da sua identidade, estão reassumindo e recriando as suas tradições indígenas. Compreenderam, pessoal? Questão 5. Os povos indígenas contribuíram para a formação da sociedade brasileira e também para o enriquecimento da nossa cultura. Pesquise, se possível, as manifestações culturais herdadas dos índios, a pintura, artes plásticas, músicas, literatura, conhecimento como plantas medicinais e anote aqui manifestações que estão presentes no nosso dia a dia. Gente, existem muitos costumes, né, que nós herdamos dos povos indígenas. Por exemplo, o costume de descansar em redes e vontade de andar descalço vem da população indígena. Palavras de origem indígenas, abacaxi, caju, mandioca, tatu, ibirapuera, rio Tietê, a música, a dança, adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tintura de urucum, os colares de peças naturais, brincos, né? A produção de artesanatos para ornamento de utensílios como cestas de palha e cuias, arcos, flechas, flautas, brincos, colares e as plantas medicinais, por exemplo, pó de guaraná, o boldo, óleo de copaíba, catuaba, a semente de sucupira e muitas outras plantas medicinais que os indígenas acreditavam, né, ser medicamentos para a cura de enfermidades. E até hoje é muito comum na sociedade. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Aproveite e se inscreva no canal e deixe o seu like. Fique com Deus. Tchau!